Olá, olá, boa noite, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Olá, Suzana, olá, Aline Rocha, olá, Ilara, sejam todos bem-vindos e bem-vindas por aqui. Estamos iniciando a nossa live de segunda-feira sobre ginástica rítmica. Sejam bem-vindos, aproveita que está iniciando neste momento. Clica nesse link aqui, ó, nesse aviãozinho aqui embaixo e compartilha com todo mundo para que todos possam participar aí com a gente, que estamos apenas começando. Deixa eu me preparar aqui com todo o material, porque hoje estamos aqui na nossa live número 44, sobre a ginástica rítmica, e hoje nós vamos falar aí de um tema muito importante. A Pri Isacor, seja bem-vinda por aqui. Boa noite para todos. Nossa transmissão semanal está começando, nossa live de toda segunda-feira às 8 da noite. Estamos por aqui para a gente iniciar esse encontro, então, falando sobre a ginástica rítmica. É um grande prazer ter todos vocês por aqui, sempre comigo, sempre compartilhando a nossa ginástica rítmica com conhecimento e informação para todos vocês. Lucimara, boa noite. Ceci Souza, boa noite. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas. Espero muito que essa live possa contribuir e tenho certeza que muitas coisas boas irão aí nesse encontro de hoje. Quero aqui agradecer a presença de todos vocês. E mais uma vez, clique aqui no aviãozinho e compartilha com todo mundo. A Kay Costa também está chegando por aqui. Estamos iniciando, então ainda dá tempo de chamar todo mundo para participar. Estamos aqui no nosso canal @regimbr, que de maneira gratuita você tem aí conhecimento, informação sobre a ginástica rítmica, tudo de forma gratuita, em todas as redes, seja no YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, todas as redes estamos presentes, trazendo informação, conhecimento sobre a ginástica rítmica para todos vocês que buscam evoluir dentro da nossa modalidade. Então, se você atua com modalidade, busca crescer, ter mais informação e conhecimento, esse é o nosso canal e você está muito mais do que bem-vindo por aqui. Olá, olá, para Yasmin Silva Moreira, que está chegando. E se você então pretende ou já atua na modalidade, busca a sua excelência em sua atuação na GR, fica comigo, porque estamos apenas iniciando. Eu sou a Val, sou especialista em ginástica rítmica, fui ginasta, sou hoje árbitra, treinadora, professora, mentora de muitos profissionais, atuo com consultorias e também responsável pelo curso Ginástica Rítmica com Excelência, que é um método que hoje está levando aí inúmeros profissionais a sua segurança e excelência na ginástica rítmica. Hoje mesmo estava buscando lá as informações sobre o curso, como é que estavam os acessos dos alunos do curso e cada vez mais orgulhosas de todos que estão participando aí comigo. Então, vamos direto ao ponto, vamos direto à live de hoje, ao tema do dia de hoje, que é sobre os equilíbrios na ginástica rítmica. E os equilíbrios são movimentos aí muito lindos de se assistir, ginastas que se equilibram bem, tem outras grandes vantagens dentro da ginástica rítmica, que é através do equilíbrio você conquista também outros movimentos importantes e elegantes aí da nossa ginástica rítmica. Então, a proposta de hoje é trazer para vocês 10 dicas sobre equilíbrios para você ter aí informações e formas de construir bons equilíbrios na ginástica rítmica. Essas 10 dicas, elas são exclusivas aqui do canal @regimbr, mas se você está buscando ter mais e mais informações, fique comigo que aqui estamos apenas iniciando. Serão 10 dicas muito importantes para você desenvolver, evoluir o seu equilíbrio, a sua forma de se equilibrar dentro da ginástica rítmica. Vamos à primeira imagem de hoje, ao primeiro item, que vai falar então sobre os equilíbrios, as formas de melhorar os nossos equilíbrios na ginástica rítmica, e nós vamos então precisar primeiro compreender
a posição no solo. Essa é a primeira fase, é o primeiro passo aí para as ginastas conseguirem ter bons equilíbrios dentro da ginástica rítmica. Um oizinho para a Viviane, que está chegando. Então, quando a ginasta entende o encaixe corporal necessário, as formas, as correções feitas nessa posição, no equilíbrio realizado, na figura do equilíbrio realizado no solo, ela vai ter mais possibilidades de realizar esse equilíbrio de melhor maneira quando ela partir então para o equilíbrio na posição de pé, já na posição lá no solo, na ginástica rítmica. Então, durante o aquecimento, durante uma sequência de chão ou numa diagonal ou numa barra, a ginasta vai então construir tudo isso para que gradativamente ela consiga conquistar esse entendimento do seu corpo. Então, entendendo todas as partes do seu corpo, vai ficar muito mais fácil de ela compreender onde contrai, onde relaxa, onde posiciona cada parte do seu corpo durante o equilíbrio e assim realizará ele de maneira mais eficiente para a ginástica rítmica. Um oizinho para Vivi, porque a gente aqui entendeu que é preciso que a ginasta entenda, compreenda exatamente qual é a posição do seu corpo no solo. E se ela conseguir então entender, o seu corpo no solo, ela vai saber aonde ativar, aonde contrair, descontrair e assim poder levar esse equilíbrio do solo para a sua coreografia posteriormente, de uma forma então a executar da melhor maneira possível. Então, inicialmente, ela vai executar esse equilíbrio de maneira no solo propriamente dita, deitada, e aí, a partir disso, dessa compreensão completa, é que ela vai para as próximas fases, ao apoio na barra, diagonal e posteriormente as suas coreografias na ginástica rítmica. Então, primeira dica, entenda a posição no solo, para daí sim poder dar um passo a mais com relação aos seus equilíbrios. E para você que está chegando por aqui, para você que já está comigo, nós temos 10 dicas para hoje. Imagina, estamos apenas na primeira. Então, clica ali, logo abaixo onde tem um aviãozinho, clica ali e compartilha com todo mundo para que todo mundo possa participar desse nosso encontro de hoje. Um oizinho para Meninas Gil, que está chegando por aqui, porque nós estamos apenas na primeira dica. E essa dica número 1, então, foi sobre a posição do corpo no solo. Vamos, então, preparar aqui para a dica número 2. E a dica número 2, ela quer trazer aqui a informação de que a gente precisa começar do começo. O que seria isso, então, começar do começo? Depois de compreender o seu posicionamento correto, ali no solo, a ginasta vai precisar, então, estar preparada para construir, então, o seu equilíbrio de pé, certo? Mas, antes de compreender como fazer esse equilíbrio na meia ponta, ela vai precisar entender como executar esse equilíbrio com o pé plano, com o pé no solo. Então, ao iniciar esse reconhecimento, e esse primeiro entendimento do centro de gravidade na posição e na forma do equilíbrio, as mais diversas posições do corpo de equilíbrio, vão desafiar essa ginasta a conseguir realizar esse equilíbrio de forma correta. Então, sem que ela entenda sobre eixo, onde cada uma das formas possíveis do seu corpo existe uma posição diferente do eixo do seu corpo, não vai ser possível então com que ela fique de pé e realize o equilíbrio. Então nós vamos entender o seguinte, a ginasta precisa entender a posição do seu corpo no solo, mas a próxima fase ela compreender de pé qual é o eixo corporal para determinadas fases, determinadas formas de equilíbrio do seu corpo. Então, só depois de ter essa total compreensão do seu corpo, ela vai então conseguir conquistar o equilíbrio propriamente dito de pé e assim subsequente dentro da ginástica rítmica. Todas as possibilidades de equilíbrio, elas precisam ser vivenciadas pelas ginastas.
Então, entender os equilíbrios de forma de figuras mais abertas, de figuras mais fechadas, todos eles vão dar desafios diferentes para a ginasta localizar o eixo do seu corpo de formas diferentes e assim conseguir realizar mais possibilidades de equilíbrios dentro da ginástica rítmica. Então, a nossa segunda dica seria começar do começo, que é entender o centro de gravidade a partir da figura, da forma deste elemento que a ginasta está trabalhando. Um oizinho para a Jéssica, estamos apenas iniciando a nossa live de hoje e nós já passamos por 2 itens. O primeiro item se tratou aí sobre a figura, o movimento do equilíbrio no solo, a posição do corpo no solo. E agora na fase 2, a gente está falando sobre o eixo corporal. E aí é quando ela começa do começo, entendendo o seu eixo corporal para poder avançar com relação aos equilíbrios da ginástica rítmica. Vamos ao terceiro? Estamos aqui só começando e agora vamos ao terceiro item de equilíbrios da ginástica rítmica. Quem tá por aqui, manda aquele oizinho, deixa o seu comentário. Se você já acompanha o canal, procure deixar seu like, seu curtir, se você gostou. Se não gostou, manda recado, porque o importante é ter essa troca, esse feedback entre todos nós, que assim a gente vai fazer a nossa modalidade crescer cada vez mais. Juntos somos mais fortes. Opa, virou uma balada aqui. Juntos somos mais fortes e o objetivo aqui é fazer com que todo mundo possa evoluir dentro da ginástica rítmica. Só ajustando aqui, já criei até uma balada e vamos seguindo então. Suelen Salomão chegando por aqui e vamos então ao terceiro item, a terceira dica sobre equilíbrios na ginástica rítmica. E essa dica vai falar sobre o fortalecimento do tornozelo das nossas ginastas. A base de todo o equilíbrio, que vai ter o pé plano ou não, vai ser o tornozelo da ginasta. Então, para compreender a forma do equilíbrio, né, e dar a continuidade a essa forma do equilíbrio e manter-se de pé, essa ginasta vai precisar estar com os seus tornozelos fortalecidos. Então, não vai ser possível que ela fique de pé ou em relevé ou não, se ela não tiver um bom preparo de tornozelos, né? E um bom preparo na questão muscular corporal desta região de tornozelos. E aí, a gente sabe também que o relevé, ele é uma exigência importante do código de pontuação. Então, para a gente realizar um bom equilíbrio dentro da ginástica rítmica, trabalhar os tornozelos de forma a fortalecê-los vai ser importante para desenvolver os equilíbrios, mas também para melhorar este relevé, esse calcanhar alto das nossas ginastas. Por isso, ginastas, relevé, 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 não tem outra saída. Muitos relevés realizados na aula de balé, realizados durante todo o preparo da ginasta, para que ela consiga, então, ter um bom relevé, um bom fortalecimento de tornozelos e, consequentemente, aí, um bom equilíbrio na ginástica rítmica. Um oizinho, Renata Guilherme e Cássia EDF, chegando por aqui. Estamos falando do terceiro item, da terceira dica sobre o corpo da ginasta, né, durante os equilíbrios da ginástica rítmica. Então, quais são as dicas para poder melhorar os equilíbrios na ginástica rítmica? Se a gente já passou pelo item 1, 2 e 3, vamos ao quarto item. E o quarto item nada mais é do que a contração corporal que as nossas ginastas precisam apresentar durante o seu corpo para realizar um equilíbrio na ginástica rítmica. Então, ter essa musculatura controlada, preparada, contraída, né, vai ser necessário para que essa ginasta execute os equilíbrios na ginástica rítmica. Então, vai facilitar também a preparação e a execução dos equilíbrios, esse entendimento da contração corporal das nossas ginastas. Então, a gente falou sobre tornozelos, que é importante, porém, para manter uma perna alta, por exemplo, durante um equilíbrio, essa ginasta vai precisar manter os músculos corporais também ativos, né, contraídos.
E quando a gente vai falar de um tronco elevado, por exemplo, os músculos das costas, eles vão precisar estar ativos para se manter aí numa posição. Então, nós devemos estar com todo o corpo, ou grande parte dele, né, em contração durante um equilíbrio corporal da ginástica rítmica, para que eu consiga aí manter-me na forma, hoje, segundo a exigência do Código de Pontuação, pelo menos 1 segundo em cada posição. Lembrando que alguns regulamentos, né, o regulamento oficial hoje da Confederação Brasileira de Ginástica, pede que as ginastas de categorias de base mantenham-se nos equilíbrios durante 2 segundos. Então, devemos nos ater a esses detalhes importantes para que as nossas dificuldades corporais sejam realmente validadas. Um oizinho para a Sandra, para a Vivian, nossa aluna do curso, também Imski e Paula Cordeiro. Sejam todas bem-vindas por aqui, todas bem-vindas. Estamos iniciando aqui, estamos apenas no item 4 sobre as dicas de equilíbrio. Já falamos sobre a preparação do corpo da ginasta no solo, sobre tornozelos. E estávamos falando agora sobre a contração corporal, que é necessária para as nossas ginastas. Então, por exemplo, nessa imagem que a gente está vendo aqui dessa ginasta, onde ela está fazendo um equilíbrio bucle estendido, perceba que existe uma contração na região de gastrocnêmio, as panturrilhas, né, para conseguir manter esse elevado. Para poder, então, contrair, alongar o joelho de base, ela precisa estar em contração com a coxa, né, da perna de base. Também existe uma contração abdominal, uma contração e união das escápulas nessa posição, contração dos membros superiores para manter essa perna aí segurando. A perna que está acima também existe uma contração para poder estar estendida nesse momento. Então, existe uma contração corporal completa e essa ginasta precisa entender quais são as partes do seu corpo que devem estar em contração durante o elemento para que ele seja validado. Então, para que essa ginasta tenha realmente esse preparo físico direcionado, né? E o conhecimento das regiões do seu corpo que deverão ser requisitadas, por exemplo, para contração ou para relaxamento, é o trabalho de equilíbrio que nós estaremos executando com elas, que irá trazer esse suporte, que irá trazer essa segurança para ela realizar bem os equilíbrios na ginástica rítmica. Então, saiba que ter contração corporal durante uma sequência de chão, durante uma sequência de barra, vai dar suporte para essa ginasta, para ela ter estrutura física suficiente para executar um equilíbrio, por exemplo, com contração suficiente durante a sua coreografia. Quantas ginastas a gente assiste a série e ela vai entrar no equilíbrio e não tem força suficiente para fazer o equilíbrio e acaba despencando, né? Perde ali um valor alto de execução por conta de um desequilíbrio, por conta de não manter a forma fixada como o código exige. Então, contração corporal, exigência importante e dica número 4 para nós trabalharmos os equilíbrios na ginástica rítmica. Um oizinho para a Katsi e vamos para o nosso item, a nossa dica número 5. Use a barra, por favor. Use a barra a seu favor. Use a barra de ginástica rítmica para contribuir nos seus equilíbrios da ginástica rítmica. Nesse estágio, então, que a ginasta já está apta a construir a forma, né, e também manter essa forma do equilíbrio propriamente dito da ginástica rítmica, é importante que ela entenda também como realizar com o suporte. Então, utilizar a barra como um suporte para que ela consiga, então, contrair, relaxar, encontrar seu eixo, tudo que falamos antes sobre os pontos importantes do corpo da ginasta, vai ser através do suporte da barra. Então, utilizemos essa barra a nosso favor, sempre pensando que ela vai ser um suporte e não um apoio total dessa ginasta, mas que sim, o trabalho com a barra pode contribuir muito para o trabalho de equilíbrio, principalmente numa fase de aprendizado, né? Que é quando eu posso, então, dar a essa ginasta essa posição aí que ela vai se sentir segura a se manter e desenhar realmente as possibilidades do seu corpo
dentro de um equilíbrio da ginástica rítmica. Então, essa barra ela vai trazer, além da segurança, a compreensão dessa ginasta para que ela consiga melhorar o seu eixo corporal e assim posicionar melhor o seu corpo durante os equilíbrios da ginástica rítmica. Temos aí mais um item muito importante, mais uma dica extremamente importante sobre os equilíbrios da GR. Temos muitos colegas chegando por aqui, a Isadora, a Alice, Santana, Natiele, Claudiene Melo. E se você está chegando agora, aproveita para clicar aqui no aviãozinho aqui embaixo, logo ali abaixo, naquela setinha para compartilhar, porque estamos apenas não chegamos na metade ainda, porque temos um bônus lá no final. Então fica comigo, que essa live aqui de hoje está trazendo dicas sobre os equilíbrios da ginástica rítmica e nós estamos aí buscando cada vez mais evoluir as nossas ginastas, evoluir os nossos profissionais através de excelência na ginástica rítmica. Então, mais uma dica para todos vocês. Vamos então à dica número 6. Inspira e respira. Aproveitando, antes de continuar essa live, vamos todos juntos? Inspira e respira comigo, vai! Às vezes na correria do dia a dia, professor, treinador, a gente nem para pensar, muito menos para respirar, vai na correria, vai sem perceber, vai sem se observar. E aqui eu quero que você pense sobre o inspirar e respirar, né? Mas principalmente sobre o inspirar durante os equilíbrios. Então, para manter essa posição fixada, né, durante a necessidade aí de segundos que a gente tem durante um equilíbrio na ginástica rítmica, é preciso que essa ginasta consiga executar esse equilíbrio vezes 3. Então, veja o seguinte, para ela conseguir executar um equilíbrio de 2 segundos, o ideal é que no normal, no dia a dia, ela consiga realizar, manter, fixar essa forma pelo menos vezes 3. Então, se eu preciso de 2 segundos, que ela consiga normalmente fixar 6 segundos. Assim, eu estou trabalhando maiores possibilidades para essa minha ginasta. Veja, para que ela consiga, então, executar um bom movimento, ela vai precisar fixar a forma desse equilíbrio. Então, somente com esse controle total do corpo dessa ginasta, do eixo, da musculatura, de tudo que ela precisa para fixar essa forma, é que ela vai poder manter essa posição. E depois que ela mantiver essa posição, inspira na posição e aí expira. Isso vai contribuir para o equilíbrio da nossa ginástica rítmica. Uma pausa para dar um oizinho para o professor Abdala, professor muito importante aí da nossa modalidade, trabalha com flexibilidade. Tive a honra de ter aula com o professor durante a pós-graduação na Unopar e é uma honra ter você aqui com a gente na nossa live. Um oizinho para a Érica, um oizinho para a Dari, um oizinho para a Ana. Todos bem-vindos, todas bem-vindas. Nossa live aqui sobre equilíbrios na ginástica rítmica. Estamos aqui no item 6, na 6ª dica sobre os equilíbrios. E falávamos sobre inspirar na posição e expirar. Então, essa coordenação através do equilíbrio, através da respiração, vai contribuir com o equilíbrio, com o equilibrar dessa ginasta durante a figura de equilíbrio da ginástica rítmica. 6 itens, 6 dicas, mas estamos apenas começando. E temos mais por aqui. Vamos lá! Vamos à dica número 7, onde nós vamos falar ainda mais sobre o eixo. Oi, Dari, boa noite. É uma honra ter você aqui com a gente. Vamos seguindo então, sobre os equilíbrios, a gente vai falar sobre os eixos, porque nada mais importante aí do que tudo isso, né? Nada mais ou menos importante, mas o eixo é algo importante que essa ginasta compreenda, para que ela consiga entender essa variação de cada forma e cada posicionamento do seu corpo vai trazer formas diferentes de equilíbrio. Então, eu gosto de explicar assim.
quando eu vou trabalhar um equilíbrio com a minha ginasta. Trabalhar um equilíbrio na posição de avião, por exemplo, onde eu tenho um desenho maior, né, uma figura maior de equilíbrio, uma distância maior entre as extremidades de um equilíbrio, é diferente de trabalhar, por exemplo, um equilíbrio na figura Y, que a gente chama, né, aquele equilíbrio da perna lateral. A forma de se equilibrar nessa posição, ela tem eixos diferentes, por conta de como o meu corpo está se posicionando. Então, cada vez que a ginasta muda a posição do seu corpo, seja de um avião, seja com uma perna aqui à lateral, perna à frente, uma perna atrás flexionada, um penchê, tronco que inclina, não inclina, perna alta, perna 90 graus, cada posição do corpo muda o eixo e isso a ginasta vai precisar ir compreendendo. Então, a linha central do seu corpo vai variar de acordo com a forma do corpo dessa ginasta. Então, ela precisa entender isso através de prática, através de realização de vários movimentos, de várias possibilidades, para compreender aonde fica o eixo do seu corpo em cada uma dessas posições. Ginastas com estatura mais alta ou mais baixa também tem diferença, por conta da dimensão do comprimento do membro, né? Do membro das pernas, do membro dos braços, então tudo interfere nesse eixo corporal da ginasta. E nós precisamos dar esse suporte através desta compreensão. Tá legal? Karen, Marcela, Kleine e Bruna, Isabela, sejam bem-vindas por aqui. Estamos falando sobre eixo corporal, então é importante entender que a ginasta vai precisar diferenciar essa questão do eixo do seu corpo de acordo com as formas do seu corpo nos equilíbrios. E isso acontece por consequência dessa massa corporal mesmo da ginasta, que em diferentes amplitudes, em diferentes posições, vai mudar e vai então permitir o corpo da ginasta se equilibrar em eixos, né, em posições diferentes, tudo de acordo com as variações do seu corpo. Então, esse eixo, né, na forma, na figura do equilíbrio, precisa ser estudado, precisa ser interpretado e compreendido pela ginasta, para que ela consiga então entender o melhor posicionamento do seu corpo e assim melhore o seu próprio equilíbrio ali durante a posição. Um oizinho para o Lucas. Vejo aqui muitas pessoas entrando, muitas pessoas saindo, mas eu queria saber de vocês, como é que tem sido essas dicas aí? Fala pra mim da onde você tá falando, se faz sentido pra você tudo isso por aqui. Quem já segue aqui o canal, quero saber de vocês também, como que estão os conteúdos por aqui, se está de acordo com as suas necessidades, quais são as suas dúvidas. Aproveite esse momento aí, tira as suas dúvidas aqui comigo, com os outros colegas da nossa profissão, quero muito saber de vocês. Posso contar com vocês? Manda o seu recadinho aqui no chat, vamos conversar um pouquinho, vamos trocar aí uma ideia sobre a nossa modalidade. Isadora mandou pra gente dicas ótimas. Que maravilha, Isadora, fico feliz de poder contribuir. De onde você está falando? Conta pra gente, você é treinadora ou ginasta? Conta pra nós. Então, antes de seguirmos aí para o próximo item, para a próxima dica, é importante entender que essa questão de eixo ela é muito individual e nós podemos aí, a partir do estudar, né, desse entender do seu corpo, nós podemos contribuir com a ginasta através de alguns pequenos ajustes e algumas contribuições de entendimento, mas é muito individual e muito por parte dela para essa melhor compreensão. Isadora, conta pra mim de onde você tá falando, menina. Eu sou aqui de Curitiba, no Paraná, tô aqui ó, com muito frio. Hoje tá um dia gelado por aqui. A Dari comentou, Nova Mutum, Mato Grosso, são dicas que com certeza irão me ajudar. Achar o eixo na ginasta é com certeza muito difícil. Dari, seguinte, eixo é algo complicado, né? Você que veio também aí da dança, do balé, sabe que contribui muito a questão do balé
mas que eixo é algo que cada um precisa ir construindo, né, individualmente, entendendo e compreendendo. Mas o trabalho de eixo, ele vem de um giro, por exemplo, ele vem a partir do trabalho de eixo de um equilíbrio. Então, essas dicas que a gente está trazendo hoje aqui, elas podem contribuir muito aí não só para os equilíbrios, mas também para os giros na ginástica rítmica. Esses ajustes são essenciais, com certeza. Eu falo que são pequenos detalhes, né? Às vezes um pequeno movimento do seu joelho, da sua perna, puxar um pouquinho mais, soltar um pouquinho mais o quadril, trazer um pouquinho mais o quadril, já muda muita coisa no equilíbrio, altera o eixo e facilita ou dificulta para a ginasta. Então, essas pequenas mudanças precisam ser compreendidas por elas, porque são elas que vão equilibrar, né? Então, esse é o caminho mesmo. Muito obrigada por sua contribuição. Fefe Mansur, boa noite, mais uma aluna do curso por aqui. Também o Dr. José Higino, olá, boa noite. Isabela Bruna, muito dicas lindas e boas, obrigada. Isadora fala de Araucária, do lado de Curitiba, é ginasta. E já até estou com o meu caderninho anotando as dicas. Que maravilha! Fico muito feliz. E assim que ginasta evolui. Isso mesmo, garota. Anota tudo, depois põe em prática. Que como a Dari trouxe aqui, ó, pequenos detalhes que fazem toda a diferença. E é no dia a dia que a gente vai aprender e evoluir cada vez mais. Então, esse trabalho de eixo é com prática, é com detalhes, com pequenos detalhes que a gente vai evoluindo. Vamos para a dica número 8. Dica número 8, desequilíbrio para equilibrar. Como assim? Isso mesmo. Então, a gente vai falar aqui do trabalho proprioceptivo, que é o trabalho de desequilibrar para poder equilibrar. Então, o trabalho proprioceptivo, ele é aquele trabalho que vai produzir uma instabilidade, né? E a partir do momento que ele produz essa instabilidade articular, quando bem trabalhado, direcionado, ele vai trazer adaptações e alterações físicas úteis para criar um equilíbrio melhor, né? Então, se essa ginasta precisa se equilibrar, eu preciso que ela esteja com toda a estrutura física preparada para isso. E a propriocepção, né, o trabalho proprioceptivo vai contribuir com tudo isso. E eu sempre falo que quanto mais a ginasta consegue se manter no equilíbrio, melhor ela vai ser em vários outros movimentos da ginasta. Então, se você observar ginastas russas, que muitas vezes acabam sendo referência, né, física para nós enquanto corpo na ginástica rítmica, se você olhar para algumas delas, muitas conseguem girar muito, fazer equilíbrios maravilhosos, físico delas muito bom, mas tem muito de trabalho de equilíbrio aí, porque elas têm uma linha corporal muito bem trabalhada e preparada. E esse trabalho de propriocepção, com certeza, é muito bem trabalhado com elas, porque faz com que elas tenham horas, eu diria, talvez, mas sim, muitos minutos, muitos segundos aí de equilíbrio nas diversas figuras, nas diversas formas de equilíbrio. Então, quando eu provoco essa situação de desequilíbrio, né, na ginasta, através da propriocepção, essa ação rápida, né, de desequilibrar, e aquilo que ela vai fazer como força para se equilibrar novamente, vai fazer então com que ela tenha aí preparo para se equilibrar melhor. Então, o corpo está querendo se equilibrar. O trabalho proprioceptivo vai desequilibrar ela, para depois esse corpo se adaptar ao desequilíbrio e retomar ao equilíbrio. Veja como funciona esse processo e como ele contribui para a evolução aí das nossas ginastas relacionadas ao equilíbrio dentro da ginástica rítmica. Vamos seguindo, estou falando muito, mas temos mais por aqui. Chegamos ao item, a dica número 9 sobre os equilíbrios na GR, e eu vou falar sobre forma clara e definida, que é exatamente como o código nos pede. Então, a forma bem definida de um equilíbrio, ela vai depender muito dessa amplitude que a ginasta tem de possibilidade, né, para executar essa dificuldade. Então, veja, essa ginasta que eu trago aqui como exemplo, né, a Alina Harnasko, bielorrussa, ela tem aí uma forma muito clara nesse equilíbrio lateral, com sustentação e tronco na horizontal.
Então, se você observar, existe uma linha muito correta, muito horizontal no tronco dela, que faz com que o corpo dela mantenha-se com uma forma clara, né? Definida eu não sei porque é uma imagem, mas com certeza o fotógrafo conseguiu tirar essa foto aí, traz a possibilidade de ela ter ficado com essa forma definida aí, né? Mantendo-se na posição pelo menos por um segundo. Então, se você encontra os movimentos corretos de acordo com as capacidades físicas da ginasta, você vai conseguir ter melhores equilíbrios, melhores dificuldades. Então, às vezes eu quero trabalhar lá uma dificuldade que a ginasta ainda não dá conta, e aí ela não consegue ter uma forma definida e clara e fixada. E aí isso complica na hora da avaliação e às vezes invalida essa dificuldade. Então, é através dessa vivência, né, com as diversas dificuldades corporais que eu identifico as melhores, para daí sim trazer a coreografia da ginasta, e ali ela vai apresentar de forma clara e definida como deve ser. Combinado? Estamos por aqui, seguindo para a dica 10. E a dica 10 é a dica do balé. Ginastas, façam balé, pratiquem balé. Hoje a gente sabe que esse balé ele pode ser um balé puro, um balé simplesmente balé, para que essas ginastas consigam criar aí essa estrutura física necessária e toda a contribuição que o balé pode trazer à ginástica rítmica. Então, ginastas, juntamente com todas as dicas que a gente trouxe até aqui, professores e treinadores, tudo que você trouxe da sua bagagem, né, de entendimento sobre equilíbrio, somado a tudo que a gente falou até aqui hoje sobre equilíbrios, sobre as dicas, né, para conseguir manter melhor essa forma de equilíbrio, acrescente o balé, porque o balé vai trazer vai se apresentar como uma ferramenta para realmente preparar o equilíbrio da sua ginasta. Toda a técnica corporal que vem do balé, né, ela pode e será realmente decisiva aí nesse preparo corporal, nesse preparo estrutural físico das nossas ginastas. E ele vai ser, então, conectado também àquilo que na ginástica rítmica tem, que é o belo, né, o perfeito, a perfeita execução. Então, tudo isso está interligado. E juntando, então, as dicas que a gente trouxe até aqui, sobre fortalecimento, sobre amplitude, sobre propriocepção, sobre tornozelo, sobre forma, figura, tudo que se encaixa aos equilíbrios, não deixe de praticar o balé, porque é juntamente com ele que a gente vai, então, ter aí melhores e mais resultados sobre os equilíbrios da GR. Temos aí mais algumas colegas chegando. J. Cusine, Hilari, Manu Almeida, sejam todas bem-vindas, bem-vindos. E nós vamos aqui para dica bônus. É o 10 mais 1. Pois é, qual que é então o segredo para os equilíbrios da ginástica rítmica? Qual seria então o grande segredo de tudo isso? Eu diria que o segredo de tudo isso, deixa eu contar aqui. 7 letrinhas. São 7 letrinhas que vão trazer todo o resultado para essa ginasta dentro do equilíbrio da GR, que é a palavra treinar. Então, treinar, o próprio treinar, praticar, estar preparada fisicamente através do treinamento, estar ali praticando realmente o treino do equilíbrio é o que vai melhorar, com certeza, esses equilíbrios da GR. Então, não existe outra forma a não ser aplicar todas essas ferramentas, essas dicas e ainda pôr em prática. Porque se eu souber tudo isso, nada vai adiantar se eu não praticar, se eu não colocar realmente em prática. Então, é uma soma de treino, de técnicas corretas, de paciência, que essa evolução vai chegar, ela vai acontecer aí nos nossos equilíbrios. Então, temos 10 dicas muito importantes e essa última aí, dica bônus para vocês, que é realmente treinar. Esse é o segredo. Praticar, colocar em prática, é o que vai trazer, então, a excelência aos equilíbrios da GR. Eu sou a Val e nesse canal eu trago você excelência e segurança para sua atuação na ginástica rítmica. Um oizinho para a Adriana, para a Natália, Edak André
E se a gente já viu então os nossos itens todos, eu quero aproveitar para convidar vocês. A semana que vem nós temos aí o nosso encontro de segunda-feira, como sempre. O nosso encontro da semana que vem vai trazer então o tema da facilitação da aprendizagem das nossas ginastas, formas aí de contribuir para o entendimento melhor ainda das nossas ginastas. Mas sobre os equilíbrios hoje, tivemos aí 10 dicas importantes, uma dica extra, e eu quero muito que vocês possam aproveitar, né, colocar em prática com as suas ginastas, que as ginastas coloquem em prática realmente, porque é através dessa prática que com certeza vocês terão aí grandes e bons resultados dentro da nossa ginástica rítmica. Esse encontro é um encontro semanal, toda segunda-feira às 8 da noite. Eu estou por aqui trazendo conhecimento, informação, trazendo mais e mais para vocês. Tem aí já uma agenda novinha que eu vou publicar já para vocês com os próximos encontros. Espero contar com a participação de todos vocês aqui, seja ao vivo, né, na live aqui mesmo, ou posteriormente, quando não for possível, fica gravado lá no YouTube para você assistir, mas esteja realmente comigo, porque é assim que a gente vai fazer a nossa ginástica rítmica crescer. Então, para quem está chegando, para quem não me conhece, para quem me conhece, para quem está aqui comigo, eu sou a Val, especialista em ginástica rítmica, e nesse canal eu trago tudo sobre ginástica rítmica e como você pode, então, ter a sua excelência e segurança em sua atuação na GR. Curta, compartilhe com todo mundo, divida com todo mundo os conteúdos por aqui, porque juntos somos mais fortes. E a nossa live de hoje está encerrando, mas toda segunda-feira nós temos esse encontro às 8 da noite para falar mais e mais sobre a GR. Semana que vem teremos aí então esse tema contribuindo com a aprendizagem das nossas ginastas e espero e conto com a participação de todos vocês. Aproveita para chamar aí mais colegas a participar do nosso canal, a curtir, compartilhar e nos vemos na semana que vem. Beijo grande, boa semana, bons treinos, bons campeonatos e até breve. Tchau, tchau!